né? A tontura, na verdade, não é doença, mas é um sintoma de alerta que acomete 30% da população mundial. Por isso que se dizem tanto, né? Por isso que as pessoas falam tanto que tontura não é doença e que a tontura, ela muitas vezes é agravada diante de doenças que acometem a vida das pessoas. E hoje ele veio aqui para conversar com a gente, né? Para bater um papo com a gente, tirar essas dúvidas que muitas vezes aparecem na nossa cabeça e que a gente precisa realmente entender melhor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, agradecer o convite. É um dia muito importante para a gente falar sobre esse assunto, né? Verdade. Que é justamente o dia para conscientização sobre esse tema, que você começou falando muito bem, né? Que é um sintoma, não é exatamente a doença. Por trás desse sintoma existem várias possibilidades, várias causas, né? Exatamente. São várias causas e muitas vezes são muito confundidas, né? A gente estava semana passada falando um pouco também sobre essa questão de alguns tipos de tonturas, né? Porque as pessoas muitas vezes desmaiam por vários outros motivos, mas a tontura é bem diferente de desmaio, né? A tontura, você tá de pé e de repente o mundo gira. É o que muitas pessoas acabam dizendo. E aí a gente precisa entender melhor, nesse dia de hoje, já que nós estamos celebrando o Dia Nacional de Conscientização sobre a Tontura, a gente entender melhor essa data. Exatamente. Então, em relação ao próprio tipo do sintoma, como você bem começou a falar, a tontura, ela é uma sensação de desequilíbrio, que ela pode vir acompanhada ou de uma sensação de rotação, que a gente também chama de vertigem, quando a gente fala essa sensação de rotação, ou outras sensações como de flutuação, apenas o desequilíbrio. Então, são formas de apresentação da tontura. E ela geralmente não vem acompanhada do desmaio, que é quando você perde a consciência por algum momento. Então, um caso que leve a um desmaio é um outro tipo de problema, né? Como uma síncope, são outros problemas que não são diretamente relacionados com a tontura. E aí é importante a gente chamar a atenção da população para a gente entender quais são os tipos de tonturas e hoje, necessariamente, essa conscientização está em cima de qual tipo de doença? Bom, na verdade, é em cima dessa possibilidade da questão do sintoma e da necessidade de a gente identificar justamente a causa da doença. Porque você pode ter o equilíbrio, né, que é a pessoa ter a sensação de posicionamento, saber onde está, conseguir se coordenar os seus movimentos. Ele é coordenado por vários órgãos e sistemas do corpo, né? O maestro, vamos dizer assim, é o labirinto, né? É o labirinto. E dele você tem a parte neurológica, a ajuda da visão, a força dos membros, né? Tudo isso faz com que você consiga ter o controle do equilíbrio. E o problema pode estar em qualquer um desses pontos. Sim. Então, esse momento da conscientização é de entender que a pessoa que tem a queixa, ela deve procurar o atendimento para localizar a causa e não ficar tratando como se fosse sempre a mesma coisa, como se fosse uma doença que você trata sempre da mesma forma. Então, o objetivo é conscientizar de que existem várias possibilidades e que a gente tem que buscar a causa para tratar a origem do problema. Pronto. Uma delas que mais se ouve falar se chama a labirintite. Está na boca de quase todo mundo. Mas para a gente identificá-la, existe um diagnóstico, obviamente, e aí a gente precisa entender os sintomas desse tipo de tontura que muitas vezes acontece com quem tem labirintite. Isso é até uma coisa engraçada, essa palavra, a labirintite, que terminou levando o nome de todo o grupamento de doenças. Na verdade, é uma doença rara. A labirintite, ela é uma causa que tem um pouco percentual dos casos de tontura são causados por labirintite. Mas, pelo fato de ter um nome parecido com a origem do órgão, que é o labirinto, ela terminou tomando conta aí Ganhou mercado, ganhou né? mercado. Ninguém mais deixa de falar se não for labirintite. Na verdade, não, a labirintite, por exemplo, que todo mundo diz, eu tenho labirintite, não é tão fácil de ser diagnosticada assim? Não é nem a questão da facilidade do diagnóstico, é a frequência que ela aparece. Na verdade, é uma doença de baixa frequência. Né? Por exemplo, a causa mais comum de tontura, né, de tontura periférica, é uma doença que tem um nomezinho um pouco estranho, que chama de vertigem postural paroxística benigna, ou VPPB. Até para falar é difícil. Aí eu acho que quando começaram a ver os nomes complicados, esse nome aqui é mais fácil, né? Mas são doenças que são muito mais comuns do que a própria labirintite. Agora, o senhor me causou uma curiosidade e acredito que quem está em casa também ficou curioso. Vamos mostrar o que é a labirintite, para ela não ser encontrada dessa forma tão fácil como as pessoas costumam dizer, e o que, na verdade, chama mais atenção relacionado a esse nome tão difícil que eu não vou nem repetir. Primeiro que eu nem decorei.
Para a gente entender melhor, por que a labirintite acaba sendo algo raro e que vive tanto na boca das pessoas? O fato dela ficar tão na boca das pessoas se deve ao fato do nome dela parecer com o órgão que controla o equilíbrio, que é o labirinto. Sim. Então, labirinto, problema no labirinto, labirintite. Aí a pessoa liga logo diretamente. Certo. Devido até às outras doenças, quando você fala problema na amígdala, amidalite, problema no nariz, sinusite, aí as pessoas ligaram e colocaram como se fosse a origem de todos os casos. Mas a labirintite geralmente é um caso bem agudo, que a pessoa tem geralmente uma tontura, em geral, mais incapacitante, com rotação, a pessoa geralmente quer ficar de cama. É uma tontura que muitas vezes leva a pessoa ao hospital para procurar o atendimento de urgência. E, em geral, assim, está acompanhado de um problema inflamatório. A pessoa estava com otite, um quadro gripal, um quadro infeccioso e depois entra uma complicação da labirintite, que é um problema inflamatório no labirinto. E chega a ser crônico? Quando se instala, dependendo da velocidade com que se trata, ela pode deixar sequelas com sintomas que vão ficar mais permanentes. Às vezes, se você consegue o tratamento mais rápido, né, você consegue debelar o quadro e a pessoa depois passar a não ter mais sintomas. Pois é, eu estou falando isso, doutor, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem, olha, eu tenho um problema de labirintite e eu vou tomar remédio para o resto da vida. Você já ouviu falar isso? Diariamente, né? Isso é mito ou é verdade? É mito, porque o que acontece? O grande problema é você justamente não procurar a causa. Porque uma tontura pode ser um sintoma, por exemplo, de uma anemia, que se você trata a anemia, passa a tontura. Sim. Pode ser o sintoma de um diabetes que não estava diagnosticado e está descompensado, você trata o diabetes, passa a tontura. Uma hipertensão arterial que estava descompensada e você trata, passa a tontura. Causas como a labirintite você trata ali e passa. E, logicamente, que existem alguns casos de problema do labirinto que vão ter controle e não uma cura específica, mas tem controle. Na verdade, teve o tratamento e você vai, provavelmente, através de um médico, tomar os remédios porque há uma necessidade a mais diante do problema que você está. É importante a gente falar sobre isso porque eu nunca vi uma quantidade gigantesca. A gente vê uma quantidade gigantesca de pessoas que falam de labirintite como se estivesse falando de uma enxaqueca. Ah, mas eu tomo remédio para labirintite e vai ser a vida toda tomando, porque eu tenho problema de labirintite. Quando eu tô tonta, eu vou lá e tomo um remédio. Isso é muito normal de ouvir as pessoas falarem, principalmente pessoas com mais idade. Exatamente. Inclusive, enxaqueca é uma causa comum de tontura. Que a gente chama até de enxaqueca vestibular, que a enxaqueca ela pode dar vários sintomas de dor de cabeça, alteração na vista, inclusive tontura, que é comum, náusea, vômito. Então, é importante que a gente procure justamente essa causa e entender que o problema da tontura, do desequilíbrio, né, você tem que identificar a origem da doença. Sim. Se a origem foi ali no labirinto, se é um problema neurológico e tentar tratar a causa. Fazendo uma analogia, é como se você tivesse um problema, a pessoa está com febre e você ficar só dando antitérmico. E não vai procurar o problema não que levou o problema para problema. Porque ali, na verdade, como todo mundo fala, a febre é justamente demonstrando que tem algo que está acontecendo aqui. Algo não está bem e precisa ser investigado, né? Exatamente. E, na verdade, a febre, ou muitas vezes a própria tontura, todos essas pinceladas de diagnósticos que muitas vezes a gente tem, quando a gente vai atrás, o problema é outro totalmente diferente, né? É muito importante de falar sobre isso. Agora, doutor, quando é que a gente deve se preocupar com tontura? Bom, a tontura, em geral, se ela deve ser procurada uma avaliação. Ela, em geral, vai ser manifestação de algum problema. Então, logicamente, às vezes, uma tontura que foi relacionada, por exemplo, a uma ingestão aguda de álcool e deu uma tontura e você no outro dia ficou bom, não há necessidade de procurar. Mas uma tontura que ela tem um sintoma de intensidade maior, né, que já está realmente incomodando. Então, no primeiro dia você já deve procurar. Ou se é uma tontura de intensidade leve, mas que persiste, também deve procurar. Pronto. Doutor, quando ela pode ser muito agravada, até mesmo relacionada a um AVC, né? Quando é que as pessoas devem ficar atentas relacionada a isso? Que chama a atenção da população. Às vezes hoje eu senti uma tonturazinha, não, mas passou. Muitas pessoas elas querem ter o diagnóstico. Não, acho que era fome, acho que era vista,
Não, eu tô achando que eu tô com problema de labirintite, não sei o que foi essa tontura, pode ser uma gravidez, quer dizer, tem vários tipos de tonturas, né? Tô com problema na vista, dou uma tontura ali. Mas relacionado ao AVC, como é a tontura? As pessoas costumam dizer que quem teve AVC ou quem esteve próximo de alguém que teve AVC, essa pessoa teve tontura. Isso é real? Exatamente. Uma das coisas importantes é a gente separar se o problema, a gente chama, ele é central ou periférico. O que seria central? Central são justamente as causas neurológicas. Dentre elas, o AVC. E geralmente a tontura do AVC, ela vai estar associada com outros sintomas neurológicos. Sim. A pessoa às vezes vai ter uma dificuldade de falar, vai ter uma dificuldade de movimentação em algum membro. Que às vezes é até confundido com algumas enxaquecas, né? Exatamente. Pode ter alguma paralisia no rosto, então algum sintoma neurológico associado. E a tontura é mais aquela tontura que a pessoa realmente ela precisa abrir um pouco a perna para poder ficar, porque ela perde o equilíbrio, a base, né? Então ela é uma tontura um pouco diferente. Em geral, sem aquela queixa de rotação, aquela tontura rotatória. Doutor, nesse dia de hoje, o que a gente precisa conscientizar as pessoas relacionadas à tontura? Não é normal ter tontura, principalmente constantemente, né? Principalmente constantemente. Primeira conscientização, essa que a gente já vem batendo, é falar sobre a necessidade de encontrar uma causa. Que tontura é um sintoma e você deve procurar a causa. Segundo, é que o tratamento da tontura, além de você buscar a causa, em geral vai envolver um tratamento que muitas vezes é medicamentoso, com algum medicamento, e muitas vezes relacionado com reabilitações. Porque é muito importante que a pessoa tenha uma reabilitação de ganhar uma autonomia, principalmente os pacientes idosos, né? Porque isso aumenta o risco de queda. E uma das principais causas de morte, inclusive em idosos, são quedas e podem estar relacionadas com tontura. Então, os pacientes idosos, os pacientes que têm um prejuízo na sua autonomia com a tontura, devem passar por um processo também de reabilitação. Isso envolve uma equipe multidisciplinar. Aí você envolve, digamos, a porta de entrada, que é um otorrino, que vai avaliar se a tontura, qual é a causa. Algumas vezes ele vai direcionar para um profissional também médico relacionado, como um neurologista, o acompanhamento de um geriatra, quando tem um paciente idoso, né, para fazer aquela organização. E a reabilitação, que nós temos o auxílio aí do fonoaudiólogo, que faz uma reabilitação vestibular. Algumas vezes, quando exige a pessoa está com um problema muito maior de autonomia, às vezes envolve até um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta. A nutrição, a pessoa tem que se alimentar bem. Pronto, doutor. Vamos falar de alimentação, que é uma das coisas que tem mais comentado nos últimos tempos, e dietas. A gente tem que chamar a atenção da população relacionado a isso, os cuidados que elas devem ter muitas vezes com dietas, relacionado à alimentação, e muitas vezes você acrescenta alimento de mais ou de menos no seu organismo, né? Isso também pode provocar tonturas e às vezes confundir com alguma doença? Perfeitamente, muito bem colocado. A alimentação ela é diretamente relacionada. Inclusive, assim, em dois aspectos. Em relação às dietas. As dietas altamente restritivas, elas terminam gerando a tontura, o mal-estar agudo pela diminuição da oferta do nutriente. Então, pode dar uma hipoglicemia, né, baixar o açúcar, a pessoa ter uma sensação de tontura. E existem alimentos que eles são, vamos dizer, irritantes para o labirinto, né? Na avaliação, a gente verifica, por exemplo, cafeína. A cafeína, em quem tem problema de labirinto, não que seja um problema para todas as pessoas, sim, né? Claro. Mas em pessoas no qual a gente identifica problema do labirinto, muitas vezes a gente recomenda a redução do consumo de cafeína ou o uso daquele café descafeinado. A gente tem que identificar, às vezes a pessoa tem uma enxaqueca, aí a gente tem que fazer a dieta relacionada com a enxaqueca, tem uma hipertensão, aí tem a redução do sódio. Então é importante, a dieta sempre ela vai estar no tratamento da tontura, vai ter alguma orientação que deve ser feita em relação à nutrição. Doutor, o senhor como médico otorrinolaringologista, podemos chamar a atenção das pessoas com refluxo? Podemos chamar as pessoas que têm algum problema de inflamação de garganta? Muitas vezes a gente observa pessoas que acabam mexendo com toda a parte, né? Tanto do ouvido, como do nariz, garganta, e a gente vê que muitas vezes é afetado também, chega até o estômago, que não chega a parte de vocês, mas não deixa de ter uma ligação quando há necessidade, se manda para um especialista, né? Essa questão da tontura, muitas vezes, a gente pode também chamar a atenção das pessoas relacionado a
o tipo de rotina que a pessoa está tendo no dia a dia. Quando o senhor fala da dieta, tem gente que não se alimenta de jeito nenhum. Tem gente que usa remédios, por exemplo, relacionado a rinite, sinusite, acabam usando vários tipos de remédios. Os remédios em si, que não são adequados, ou que, na verdade, as pessoas usam assim esporadicamente, porque acham que vai resolver. Não, hoje eu vou colocar um remedinho aqui no meu ouvido, me ensinaram isso, me ensinaram... A gente precisa chamar a atenção da população relacionada a esse assunto. Um remédio, ele pode provocar uma tontura ou um problema de saúde na vida desse ser humano que ele nem tinha relacionado à tontura? Com certeza. Todo medicamento, ele tem um potencial de o que a gente chama de efeito adverso, né? Que é o efeito colateral. Você prescreve para um motivo, mas em algumas pessoas ele pode desencadear um problema. Sim. Inclusive, tem alguns medicamentos que têm como efeito colateral a própria tontura. Pois é. Então, tem vários... Sempre quando a gente vai avaliar o paciente, a gente tem que analisar quais são as medicações que ele está tomando, porque a tontura, algumas vezes, está relacionada com o medicamento que ele está tomando. E a automedicação, pior ainda, porque ela pode estar, inclusive, até a indicação para o que ele está tomando pode estar, inclusive, até errada. Sim. Então, na automedicação, você pode estar com efeito colateral de um problema e nem a indicação do remédio estava correta. Então, é pior ainda. E aí a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas, né? Quais seriam os exames para a gente identificar alguns tipos de tontura, né? Principalmente dentro da tua especialidade? Eu acho que nós vamos ter alguns nomezinhos mais difíceis do que aquele da doença. Eita, doutor! Mas tem os exames mais comuns dessa parte, né? São a eletronistagmografia, né? Ai, doutor. Que é o mais fácil do nome. Aí tem Então é melhor chegar e dizer, eu tô com tontura. E aí o doutor passa os exames. É melhor, né, doutor? É melhor. Eu não quero entender muito essas palavrinhas, não, porque eu acho que quem está em casa vai entender menos do que a gente. Mas é aquela história. Eu acho que o especialista, de imediato, quando as pessoas começam a sentir tontura, acho interessante procurar realmente a sua especialidade, né? Geralmente, para as tonturas, as pessoas buscam, geralmente, o otorrino, né? Exatamente, seria a porta de entrada, Sim. vamos dizer. A porta de entrada da avaliação da tontura é o otorrino, ele avalia, identifica a possível causa e dali ele referencia para algum profissional que ele necessitar dentro da equipe. Então, digamos, no protocolo do núcleo de tratamento de tontura, a porta de entrada seria o otorrino. Agora, doutor, para a gente terminar essa conversa boa aqui da gente, que é mais um alerta, como hoje a gente está querendo conscientizar as pessoas, o que o senhor acha que tem acontecido nos últimos tempos? Parece que tudo aumentou. Quando a gente traz um especialista, quando a gente traz esse dia de conscientização, sempre tem um aumento. Isso é preocupante. Não foi diferente com a questão das tonturas, né? Então, é mais um sintoma de alerta que acontece. 30% da população mundial, quer dizer, de uma certa forma está tendo aumento. O que o senhor acha que acontece? Bom, em relação à tontura, tem um aspecto muito interessante assim. 30% da população realmente em algum momento vai ter um problema de tontura. Sim. E a tontura é a terceira causa mais comum de procura de atendimento médico, coisa que acho que poucas pessoas sabem. Uhum. E a tontura, muitas vezes, nesses casos, a gente tem que entender que essa frequência da tontura, ela também aumenta devido ao fato da população estar envelhecendo. Se você pegar a população mais idosa, assim, a população nem idosa, acima de 40 anos, 40% das pessoas acima de 40 anos em algum momento vai ter uma necessidade de procurar o profissional com essa queixa. Então, como a população está envelhecendo também, né, a quantidade de doenças crônicas vão aumentando e essa repercussão com possíveis quadros de tontura também vai aumentando. Então, um fator muito importante é justamente esse envelhecimento da população que está acontecendo e isso leva ao aumento desse tipo de doença como as tonturas. E aí a gente chama atenção para os jovens, né? Que hoje a gente sabe que no mercado, assim como no supermercado, no mercado do álcool também, muitos tipos de bebidas, vários tipos de bebidas no mercado e vários jovens mais cedo tomando todo tipo de bebida que a gente possa imaginar, todo tipo de álcool que a gente possa imaginar. Isso tudo também é um alerta para esses futuros idosos, né? Com certeza. O álcool ele tem uma ação direta no labirinto, né? Tanto que quem já ingeriu bebida alcoólica, quando ingere um pouco mais, um dos sintomas principais é a tontura. Sim. Desequilíbrio. Então, o álcool
ele tem aquela ação ali imediata e ao longo do tempo, com a ingestão mais intensa e persistente, vai causando realmente uma possível sequela também. Pronto. Doutor, enfim, chamar a atenção só da população para esse dia de hoje, né? Procurar a causa e não ficar com os paliativos, né? Exatamente. Se tem um recado para a gente dar, acho que o mais importante seria esse. Tá certo. Doutor, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Bom, uma forma fácil hoje, até pelas redes sociais aí no Instagram, o meu Instagram é drvcampelo.phd. Lá também tem o link, dos locais de atendimento e alguma pessoa que tiver alguma dúvida ainda que não deu tempo da gente conversar, estou disponível lá para responder.